E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos junto aqui para começar mais uma leitura. Tema de hoje: ele ou ela fica ou sai da minha vida? Vamos ver o que o baralho mostra aqui como elementos, né, que vão nos apontar para a permanência ao seu lado da pessoa de quem você gosta, com as intenções entre vocês, ou se são cartas que estão mostrando alguém com a maior tendência de buscar outra situação para viver. Então, tema para você que está precisando desse tipo de resposta. Serão duas aberturas de cartas na mesa, duas pedras aqui para você escolher a sua, lápis lazuli ou ágata natural. Vai escolhendo. Você pode pausar o vídeo se ficar em dúvida. Se for a sua primeira visita aqui comigo, te convido a se inscrever e ativar as notificações para passar a participar no dia a dia, certo? Vamos ao trabalho então. Vou usar primeiro a pedrinha lápis lazuli. A ágata natural volta para a mesa na vez dela, então vou deixar aqui, deixar desse lado, vai perto da corujinha, a pedra da vez aí, para você ficar olhando. Vamos às suas cartas aqui, então. Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Qual é a maior tendência aí? Suas cartas estão na mesa. Vamos lá então. O que a gente vai ter para conversar aqui? Navio, a carta da casa e da serpente lá no alto. Aí vem cavaleiro, mulher e cruz. Depois aqui, ratos, lírios e livros. Galera, é o seguinte. Se você veio participar aqui desse tema, né, porque você tá com medo, porque você tá percebendo algumas reações, um comportamento dele ou dela que é meio estranho, de parecer que vai desistir, que está pensando em outras situações, né? Então você está com medo de essa pessoa sair da sua vida, talvez isso se justifique pelo que nós vemos aqui, olha, né? Então a carta do navio talvez refleta, meu Deus, hein? Talvez talvez reflita, perdão, assassinei o Portuga aqui, mas ressuscitei, né? Então vamos lá. A carta do navio talvez reflita. Vamos em frente, tenho que me concentrar. A ideia de alguém realmente pensando em partir para outra, né? O navio tem a ver com isso. De repente, alguém pensando em mudança, em sair de uma determinada situação, buscar algo diferente para viver. Então, é um pensamento que surge, sim, isso eu preciso te dizer. E por quê? Aqui na mesma linha de cartas a gente tem a resposta para isso. A carta da casa e da serpente. A sensação que ele ou ela pode ter de que a confiança entre vocês anda complicada aí, porque a casa, que poderia ser aquele porto seguro entre vocês, né, onde um fica à vontade com o outro, sendo minado por essa energia da serpente, tá? Então isso acaba sendo uma situação um pouco desgastante, né? Que pode atrapalhar as perspectivas. Então, o pensamento ali surge, mas calma, a gente tem aqui mais cartas para você, né? Para completar a sua leitura. Então, o que eu quero te dizer, né, com essas primeiras cartas é que a ideia às vezes aparece e isso justifique uma forma dele ou dela de agir com você que às vezes fica esquisita, né? Aquela pessoa que de vez em quando coloca as coisas em dúvida, que não corresponde adequadamente, porque tem um pouco dessa sensação aqui, né, que atrapalha realmente as perspectivas a dois em dados momentos, tá? Mas as cartas que vêm a seguir trazem reconsiderações, certo? Porque nós temos a cruz indicando alguém que acredita na superação aqui de dificuldades que vocês possam ter, sejam quais forem, e que estão apontadas pela serpente, tá? É uma pessoa aqui que está envolvida emocionalmente com você. A carta da mulher traz mais uma dose de emoção, de sensibilidade, né? Então, junto com o cavaleiro,
é a disposição para lidar com os problemas. Às vezes pode ser alguém que acaba fraquejando, né? Então pode ser um dia ou um momento, uma fase, de repente dele ou dela, onde as coisas na vida já não estão muito legais e tudo se mistura, né? Aí pequenas coisinhas entre vocês acabam se tornando grandes devido ao reflexo de como as coisas estão funcionando na vida. Então, vem aqui um pensamento que atrapalha, né? As perspectivas ficam prejudicadas e surge sim uma ideia da pessoa de querer buscar de repente outra coisa para viver. Mas isso é o seguinte, passa pelo pensamento apenas, não é alguém que faz isso, porque aqui nós já temos reconsiderações, temos a crença dele ou dela de que vocês superam as dificuldades e esse cavaleiro traz atitude para isso, traz energia, disposição dele ou dela para continuar ao seu lado, né? Devido a esse envolvimento emocional, a sensibilidade para se compreender um pouco melhor as coisas. E essa carta da cruz traz também uma ideia muito importante que é o sentido que esta pessoa vê, né? Ao imaginar as coisas com você. Por mais que isso às vezes fique meio borrado, né? Como eu falei, muitas vezes pelo reflexo da vida, né? Depende de como a gente está caminhando, depende do que está acontecendo, se a nossa energia está legal ou não está, né? Então isso interfere também. Mas reconsiderações já estão aqui. E a ideia de desgastes que vocês podem ter juntos, tá? De repente que está aqui retratada pelos ratos, né? Também pode ser contornado aqui. Nós temos os lírios mostrando alguém que quer se harmonizar com você, né? Então, de repente, reverter momentos adversos. São cartas que mostram uma pessoa mudando de postura, de repente mais propensa a reconhecer onde está errando, desejando se melhorar, se colocar como alguém mais presente com você, porque o cavaleiro aponta para isso também, né? E no fim das contas é alguém que entende que as coisas ruins, o que está atrapalhando aí entre vocês, pode gerar aprendizado, pode fazer com que vocês se tornem aqui mais maduros, mais experientes para justamente saber como superar adversidades, tá? Então essas cartas, no fim das contas, falam sobre alguém que fica na sua vida, que não sai não. O pensamento pode surgir, como eu expliquei, né? Às vezes por essa questão aqui de a confiança estar prejudicada, falta de perspectivas em dados momentos, mas muito do reflexo da vida nisso. Às vezes como a pessoa está se sentindo diante de tudo, tá? E aí uma coisa se mistura com a outra e tal, e é alguém que fica ali meio pessimista, né? Mas as reconsiderações, como eu também expliquei, já aparecem e nessas cartas aqui, então, partindo da segunda fileira de cartas para baixo, né, mostram muitos elementos aqui positivos. A atitude, uma presença maior dele ou dela com você, um fluxo maior de emoções, a crença, né, de que vocês superam, de que faz sentido, de que não é por acaso que vocês se conhecem, então isso dá um valor, né? E aqui uma mudança comportamental que eu acredito que surge pela experiência, pelos aprendizados, né? Então é alguém que entende também que tem a aprender com você e tudo isso tem algum significado no fim das contas, tá? Então vemos alguém que fica na sua vida, que permanece aqui com as intenções com você, apesar de às vezes colocar em dúvida. Então as cartas que estão aqui no alto podem te ajudar a entender aqueles momentos onde você sente que a pessoa não está muito presente, às vezes até está ao seu lado, mas parece que a cabeça está em outra coisa, por exemplo, ou aquele alguém que dá desculpas para não te encontrar, ou que não está muito querendo conversar. Então essas cartas podem explicar esses tipos de momentos dele ou dela, tá? O que eu diria que assim, são os altos e baixos da vida também, né? Às vezes você também deve se sentir meio desanimada ou desanimado diante de tudo, parece que está tudo errado, né? Então vai do dia, né? Vai do humor, enfim. Resposta, então, né, concluindo, alguém que fica na sua vida, tá? Antes de você ir embora, temos ainda uma mensagenzinha do baú. Vamos ver quais são as palavras aqui para o seu dia de hoje. Deixa eu tirar um pouquinho da luz para você ler comigo. Momento de escolha. O sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão e da confiança para a tomada de decisão. Então, nem sempre a mensagem do baú combina com o tema, tá? Aqui a gente traz palavras para o seu dia, é algo mais aqui dentro da sua leitura, tá? Então, essa mensagenzinha está dizendo aí que você vive o momento de fazer escolhas e o sucesso disso tá na sua reflexão, na razão e na confiança para você decidir,
certo? Então veja como isso também pode se encaixar, como pode te ajudar, de repente, nas suas questões pessoais, na sua caminhada aí profissional, assuntos de família, enfim. Talvez isso também te sirva de alguma maneira para o seu momento, tá? Então, respondemos o tema para você e veio uma mensagenzinha do baú. Antes de você ir embora, o convite que eu tenho feito aqui nesses últimos dias para você visitar lá o meu outro canal, Reino Cigano, criado recentemente. No comecinho da tarde eu coloco o vídeo aqui no BCD, no final da tarde no Reino Cigano. Então, você já sabe, vai ter vídeo hoje lá mais tarde. O link do canal tá aí na descrição. Se inscreve para aguardar o que vai sair por lá depois, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui, ganhando essa leitura comigo. Eu vou reorganizar a mesa, porque temos ainda para atender a galera que escolheu a outra pedra. Vamos trocar então. Agora vem a ágata natural, aqui pertinho da coruja de novo. Vamos nessa. Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Deixa eu voltar um pouquinho da luz para a mesa, que eu havia tirado só para mostrar a mensagem do baú para galera que já ganhou as cartas. Bom, suas cartas então aqui estão devidamente embaralhadas. Vamos ao corte e ver o que vem na mesa para você. Suas cartas na mesa: Cavaleiro, carta da casa, da foice, montanha, raposa, estrelas, árvore, chave e carta do caixão. Galera, então vamos lá. No comecinho ali, o que que nós temos na primeira fileira, né? O cavaleiro com a casa combinam muito bem, né? Mostrando as afinidades, a familiaridade que existe entre vocês, um sentimento dele ou dela de haver algo familiar com você, no sentido de poder ficar à vontade, encontrar acolhimento, e isso gera uma dinâmica legal, gera movimento, tá? Então essa foice aqui não está atrapalhando, na verdade ela mostra um desejo de se melhorar as coisas, de lapidar aqui, no sentido de tirar do caminho que não tá legal, né? Aparar as arestas, a foice tem a ver com isso também, né? É o corte no sentido, às vezes, de a gente fazer uma poda, né? Imagina um jardim que tá todo esquisito ali, você vai lá, faz uma poda, então você aplica alguns cortes ali para deixar mais bonito, para melhorar, né? A foice vem nesse contexto aqui, então, nós temos uma situação positiva ali no alto. É alguém que percebe que existem alguns obstáculos entre vocês, né? E isso traz, às vezes, uma postura um pouco cautelosa diante das coisas. Então, é aquele momento, talvez, onde você perceba que a pessoa parece não estar afim, ou parece não estar com a mesma motivação que você, né? Com a mesma vontade que você de fazer as coisas e tal, porque talvez isso daqui pegue, né? Em dados momentos. Você talvez saiba dos desafios, dos obstáculos, das barreiras que existem entre vocês. Por exemplo, distância física, né? Se você mentalizou alguém que está longe. E vale muito eu dar esse exemplo, porque às vezes vem alguém nos comentários me pedir uma leitura. Faz um tema para relacionamento à distância. Acontece que todos os temas, né, abrangem isso também. Não são específicos para quem está perto ou para quem está longe, né? Quando a gente vem aqui mostrar como está o sentimento da pessoa, como ele ou ela está em relação a você, se vai te procurar, né? Então isso não está falando especificamente só para quem está perto, né? Para quem tem algo à distância, pensando em alguém que está longe também. E por isso é que eu costumo dar o exemplo dentro da leitura, né? Para você ver que não precisa de um tema específico para relacionamento à distância. Essa questão está incluída dentro de todas as leituras do canal, tá? Então, um exemplo aqui dessa montanha pode ser exatamente esse, distância. Se você
está mentalizando que alguém que mora longe de você é um obstáculo, né? Afinal, é mais difícil combinar as coisas, não é sempre que dá para estar junto, né? Tem uma logística maior, tem todo um processo, né? Enfim, ou de repente essa montanha pode falar de incompatibilidades de horários, né? Ou se calhou de você conhecer uma pessoa que você foi saber depois, né? Que já tinha um relacionamento e aí tem problema com o ex. Então, assim, né? Situações que existem aqui que podem atrapalhar vocês e que às vezes se para você isso não tem problema, para ele ou para ela a gente está vendo que pode ter problema em alguns momentos, né? Tira um pouco da disposição de se fazer as coisas ali. Então gera um comportamento mais cauteloso. É aquela pessoa que fica ali mais observadora, identificando a hora certa para as coisas, né? Então, de repente, você está numa fase de entrega muito grande, de querer, e a pessoa está ali medindo os passos, né? Então, isso daqui atrapalha um pouquinho, certo? Os obstáculos que ele ou ela percebe que existem entre vocês e o impacto que isso gera no emocional, né? Fazendo com que, ao invés de existir sempre a entrega, exista aqui essa cautela. Peraí, deixa eu analisar melhor isso, esse tipo de situação, tá? Mas as estrelas estão junto aqui, com essas duas cartas combinando. Então, é uma carta que está mostrando alguém que não abandona os planos que tem com você, porque a carta das estrelas tem muito a ver com isso, com o que nós planejamos para viver, o que nós idealizamos, sonhamos para ir realizar, né? Então a gente vê sim aqui um impacto que as dificuldades existentes entre vocês causam no emocional dele ou dela, algumas vezes gerando esse comportamento de mais cautela do que de entrega da raposa, tá? Mas isso não impede que os planos continuem ativos aqui, dele ou dela com você, tá? Então a gente já começa a ter um entendimento legal aqui. Ao analisar essas duas fileiras de cartas, o que nós já vimos? Situações interessantes para começarmos a entender a ideia de alguém que está com uma tendência maior de ficar ao seu lado do que de sair da sua vida, né? Vimos aqui bons sentimentos, né? Algo familiar, acolhimento, dinâmica, movimento, uma comunicação que pode funcionar bem, um desejo de se aparar arestas, cortar o que não está legal, para buscar melhorar uma relação, né? Melhorar uma comunicação, certo? Aqui, às vezes, sim, algo que desanima, mas que não impede de sonhar, de continuar fazendo planos, tá? Então, uma fileira aqui de cartas que mostra bem a real das coisas, né? Poxa, a vida é difícil, né? A gente tem que passar por cima disso, às vezes a gente tá longe um do outro, é mais difícil de combinar e tal, né? Isso às vezes pega mesmo, né? E na parte de baixo vem árvore, chave e caixão. Esse caixão, né, se você se preocupou, e caramba, né, foi a última carta que apareceu na mesa, então é alguém que vai terminar comigo, né? O baralho mostrou algumas situações, mas essa carta está mostrando alguém que vai sair da minha vida, então. Não, não vai não, tá? Por quê? Seria contraditório com tudo que a gente já analisou aqui, tá? Então, a gente tem que avaliar todos os elementos que estão na leitura e não é uma carta que vai contradizer tudo isso, tá? E o caixão tem uma ideia aqui de transformação, de ciclos que nós atravessamos, né? Então é a ideia do término, mas sempre que uma coisa termina, outra começa. E isso pode simbolizar fases de uma relação, momentos da vida, né? Não sempre é alguém que vai embora, terminou uma relação e pronto, acabou e ponto final em tudo, né? O caixão retrata essa questão também dos ciclos, das fases, né? Então pode ser alguém aqui que está visualizando uma nova fase entre vocês, né? Querendo virar a página com determinados assuntos, resolver velhos assuntos, a chave trazendo solução para aquilo que de repente está mal resolvido entre vocês. Olha, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver, né? Vamos virar uma página, vamos tirar um obstáculo da frente. Aqui já vem uma ideia, né, de quanto ele ou ela então quer tratar aqui dos obstáculos, né? Dos problemas, do que está impedindo vocês, de repente, de ter mais momentos, tá? A carta da chave mostra alguém querendo resolver as coisas, né? Para criar realmente uma nova fase, né? Para deixar para trás o que podem ser dificuldades, inclusive superação de algumas coisas aí entre vocês. E a árvore está mostrando um desejo de continuidade, tá? Aqui nós temos raízes, nós temos progresso, né? E nós temos frutos que podem ser gerados. Então, a árvore simboliza algo duradouro. Então, não está falando, é uma carta que não está falando de alguém que sai da sua vida,
mas sim de alguém que fica, que permanece, tá? Porque nós temos algo firme aqui no sentimento dele ou dela por você, tá? É normal a sensação que bate aqui com as dificuldades, e nós vimos também, de repente, alguém querendo tratar disso para resolver, para criar um novo momento, uma fase onde as coisas fiquem mais fáceis, né? Então, há muitas intenções envolvidas aqui. Conclusão para você, é alguém que sai da sua vida? Não, é alguém que fica, tá? E nós vimos aí bons sentimentos, vimos intenções, certo? Se em dados momentos você percebe realmente que a pessoa não está correspondendo, está dando desculpa, ou está meio desanimada, isso aqui pode pegar. Os obstáculos, a montanha realmente nos causa isso, tá? Porque traz aqui dificuldades que não são pequenas, que precisam ser superadas, que, como eu falei, pode ter a ver com distância, com incompatibilidades de horários, com assuntos de família, que às vezes um pode, o outro não pode, né? Enfim, cada um sabe onde o calo pega, e o calo dessa montanha aí não é pequeno não, tá? Então é normal que às vezes a pessoa fique um pouquinho para baixo mesmo. Também vai da energia, vai do dia, vai do humor, né? Mas a leitura que abriu para você então esclareceu aqui. É alguém que fica na sua vida, então as esperanças estão mantidas, não há necessidade de ter que começar a pensar em outra coisa e nada. Dá para manter o foco aí no que você estava esperando viver, tá? O baralho trouxe possibilidades. Vou fechar sua leitura com uma mensagenzinha do baú. Vamos ver que palavrinhas vêm para o seu dia aqui. Tirando um pouquinho da luz para você visualizar comigo. É importante refletir sobre a rigidez de conceitos para abrir o caminho da felicidade. Galera, isso serve para a vida, né? Então, para você de fato refletir se você não está sendo uma pessoa rígida com certos conceitos, com certas ideias, se você não precisa ser mais flexível, às vezes com as pessoas, com algumas ideias, mais flexível com você mesmo, né? Às vezes a gente vê tanto a coisa de um jeito só e há outras possibilidades, mas a gente fecha a mente para isso. Então, é uma mensagenzinha que está pedindo para você abrir a mente. Inclusive, a gente consegue aplicar essa mensagem do baú para você no tema, no que o baralho cigano mostrou. E talvez a rigidez esteja aqui, na montanha. As coisas que precisam ser feitas de um jeito só, né? Talvez uma maneira legal de se driblar esses obstáculos, de contornar essa montanha, seja de fato pensando em alternativas aí, né, sobre como as coisas podem ser conduzidas entre vocês. Então isso significa que você pode apresentar ideias, pode apresentar soluções. Vimos aqui as intenções dele ou dela de ficar ao seu lado, né? Mas o quanto mais duas cabeças puderem trabalhar de repente para contornar essa montanha, mais soluções se encontram com facilidade. Então, uma mensagenzinha que está falando talvez do quanto você pode participar aqui do que acontece entre vocês no sentido de contornar essa montanha, né? Com flexibilidade. Às vezes a gente fala, eu só quero se for de tal jeito. Pode ter outro jeito, né? Então, vamos tentar facilitar as coisas e é disso que a mensagenzinha do baú te falou, certo? Antes de você ir embora, o meu convite para você visitar lá e se inscrever então no meu outro canal, Reino Cigano. Vai ter vídeo mais tarde. Se você ainda não conhece, tá perdendo, tá ficando legal, tá crescendo cada vez mais o canal. Tá com um pouquinho mais de uma semana de atividade agora, um canal novinho, né? E tá rolando no dia a dia. Então vem mensagem aqui no comecinho da tarde, no Reino Cigano no final da tarde. O link tá na descrição do vídeo, acessa aí, vai lá fazer parte. Se você não achar, me manda nos comentários que eu te passo o link direto. Não tem desculpa para você ficar sem o link, tá legal? Valeu, galera. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade juntos.